Vocês estão me ouvindo bem? Tá muito alto? Não? Tá legal? Beleza. Eu estou perguntando, irmãos, porque eu estou com os meus dois ouvidos tampados hoje aqui. Como que eu vou pregar até o final? Eu não sei, mas vamos lá. Eu creio no poder de Deus, é por isso que eu estou aqui. Vamos juntos. Se alguma coisa estiver dando errado aí, vocês acenam para mim, porque se falar eu não vou ouvir, tá bom? Mas muito bem, irmãos. Que noite maravilhosa. Que bom estarmos aqui. Que Deus continue falando conosco. Os louvores aqueceram o nosso coração, prepararam a gente para a gente chegar nesse momento tão importante de sentar aos pés de Jesus e ouvir a sua voz. Como eu espero por esse momento ao longo da semana, como eu peço a Deus sabedoria e graça para poder servir os irmãos da melhor maneira, com uma mensagem edificante que transforme a sua vida. Nós estamos estudando essa série de mensagens com um tema muito claro: ajustando as velas quando Deus nos move ao novo. E tudo começa com uma constatação muito simples, mas profundamente desafiadora. A vida muda, os cenários mudam, as fases mudam, os desafios mudam. E quando isso acontece, existe algo que nós precisamos entender. Nós não controlamos o vento, nós não controlamos o mar, mas existe algo que está nas nossas mãos: ajustar as velas. E o que significa ajustar as velas? Significa alinhar o nosso coração, alinhar a nossa vida e as nossas decisões com aquilo que Deus está fazendo. Então, na primeira parte dessa série, nós estudamos alguns personagens que, com suas histórias, nos ensinaram muitas coisas sobre como a gente pode ajustar as velas para viver o novo de Deus. Porém, nessa segunda parte da série, nós temos falado de uma maneira mais específica sobre a igreja. Esse ano todo aqui na Íbica, nós temos focado as nossas séries e as nossas reflexões na missão da igreja, no propósito da igreja. Então, desde domingo passado, a gente tem falado um pouco mais especificamente sobre a vida da igreja. Nós cremos que, quando eu digo nós, eu e a liderança da nossa igreja, cremos de todo o nosso coração que Deus está nos movendo, Deus está soprando sobre nós. Tem coisas incríveis acontecendo aqui nessa igreja, irmãos. Milagres, salvação, restauração, reconciliação, gente sendo batizada, gente nova chegando. Isso é incrível, é milagre de Deus, é bênção. A gente celebra demais com tudo isso. Porém, nós não podemos nos esquecer que, se Deus está nos movendo, a gente precisa ajustar as velas. Nós precisamos nos perguntar para onde Deus quer nos levar e o que nós precisamos fazer para acompanhar esse movimento de Deus. É um privilégio, é uma bênção sem igual, mas ao mesmo tempo existe uma responsabilidade nossa de continuar fazendo parte desse movimento de Deus. Semana passada nós começamos a nossa mensagem com uma pergunta muito simples. Você já se pegou fazendo muitas coisas, mas não aquilo que realmente importa? Vivendo ocupado, correndo de um lado para o outro, resolvendo problemas, cumprindo a agenda, mas no fundo, com aquela sensação de que você fez muita coisa, mas o essencial. E se isso for verdade sobre a igreja? Porque se nós somos sinceros, irmãos, a igreja faz muitas coisas. Na igreja tem programações, tem reuniões, tem assembleias, tem ministério, tem evento, tem agenda cheia, e nada disso é necessariamente errado. Mas a pergunta é: será que estamos fazendo aquilo que Jesus mandou a gente fazer? Porque existe um perigo muito silencioso, sorrateiro no meio disso tudo. O perigo da gente fazer muitas coisas boas, mas negligenciar o que é essencial. E talvez essa seja uma das maiores crises da igreja dos nossos dias.
Nós estamos ocupados, mas não necessariamente obedientes. Não confundam uma coisa com a outra. Estamos ativos, mas não necessariamente alinhados. Estamos produzindo, mas não necessariamente cumprindo a missão que nos foi dada. A gente viu na semana passada também que foi o autor conhecido, C.S. Lewis, acho que está aqui. Aí, muito bem, obrigado. A igreja existe para levar pessoas a Cristo e formar Cristo nas pessoas. Se a igreja não estiver fazendo isso como prioridade, irmãos, então nós precisamos admitir que o nosso prédio não significa nada. Os nossos cargos de liderança perdem o valor. As nossas programações, missões, sermões, até mesmo nossos cultos como esse, podem se tornar apenas atividade religiosa vazia. Agora, a pergunta é, como cumprir esse objetivo? E na semana passada, a gente estudou junto isso. Nós começamos a estudar e eu falei que eu não ia conseguir passar tudo, então eu estou fazendo uma recapitulação e hoje a gente vai encerrar essa série. O contexto do texto que nós estamos estudando, ele deixa bem claro que Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou, a cruz ficou para trás, o túmulo está vazio. Ele não está falando como alguém que vai vencer, mas ele está falando como alguém que já venceu. A morte não tem mais poder sobre ele, o pecado foi pago, a vitória já foi conquistada. E é exatamente nesse cenário que ele abre a boca e diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso não é um conselho, isso não é uma sugestão, isso não é uma ideia interessante para a igreja considerar, isso é uma ordem de um rei que tem toda autoridade. Se tem alguém que tem toda autoridade sobre a nossa igreja para mandar e desmandar, esse alguém é Jesus. E não é só sobre a nossa igreja, Jesus ele tem toda autoridade nos céus e na terra. Tudo que existe está sobre o controle de Jesus Cristo. Agora, uma coisa mais importante ainda que pode aparecer aqui, eu acho que o controle não está funcionando. Trocamos para o novo, mas continua falhando, gente. Desculpa aí, pessoal. Deixa eu ver se é a pilha aqui. Deixa eu ver. Vamos ter que fazer aquele combinado. Quando eu fazer assim, você passa para mim, por favor. Uma coisa mais importante que nós precisamos pensar nesse contexto são as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos. E você sabe disso. As últimas palavras sempre revelam o que é essencial. Ninguém no fim da vida perde tempo com coisas secundárias. Ninguém no momento final fala do que não importa. Jesus, ele teve 3 anos de ministério com seus discípulos, 3 anos ensinando, 3 anos curando, 3 anos confrontando, 3 anos caminhando com os discípulos. E ele poderia ter falado tanta coisa nesses últimos momentos. Mas quando chega ao final, ele resume tudo em uma ordem: façam discípulos. Não, Jesus não disse construam templos. Não, Jesus não disse criem eventos. Não, Jesus não disse monte estruturas. Não, Jesus não disse multipliquem agendas. Não, ele disse façam discípulos. É para isso que a igreja existe. Esse é o nosso propósito. Isso significa que o discipulado não é um detalhe da missão da igreja, não é um braço da igreja, não é um departamento da igreja, não é uma opção para a igreja. O discipulado é o centro da missão da igreja. Então, na semana passada a gente começou a responder essa pergunta: por que o discipulado é essencial para a igreja? E a primeira resposta que nós tivemos aqui para essa pergunta foi a seguinte: porque é a ordem do rei. É a ordem do rei, ou seja, discipulado, ele não nasce da criatividade da igreja, não nasce de uma estratégia ministerial, não nasce de uma tendência eclesiástica. O discipulado, ele nasce da autoridade de Cristo. Quando a igreja deixa de discipular, ela não está apenas sendo ineficiente, ela está sendo desobediente. Não discipular, irmãos,
é desobedecer. Talvez a gente entende o porquê tantas igrejas hoje têm chegado a um estado tão triste e precário. Muitas delas, ouso dizer, que é porque estão deixando de obedecer a única coisa que Jesus nos mandou fazer. Então, se Jesus olhasse hoje para a nossa igreja, ele diria que nós estamos obedecendo essa ordem. E a pergunta não é, estamos fazendo muitos cultos? Não. Estamos fazendo muitos eventos, congressos, programações, reuniões, projetos, ministérios. A pergunta não é essa. A pergunta é, estamos obedecendo a ordem de fazer discípulos? E uma outra pergunta, uma outra resposta que a gente estudou junto na semana passada foi, porque esse é o método de Deus. Por que o discipulado é tão essencial para a igreja? Porque esse é o método de Deus. É impressionante a gente pensar nisso. Deus, ele vem à terra, Deus encarnou para salvar a humanidade. Ele viveu 33 anos, porém de ministério foram 3 anos. Então imagina só, Deus vindo salvar a humanidade, tendo 3 anos para estabelecer esse plano de salvação, para que essa mensagem fosse proclamada para o mundo todo, para as nações. Numa época sem TV, sem internet, sem as grandes mídias, vivendo em um vilarejo simples. E Deus, aquele que criou os céus e a terra, aquele que criou todas as estrelas, aquele que criou tudo que você vê, veio até nós. E ele decidiu usar um método para cumprir a missão. E qual foi esse método? Discipulado. Vida na vida. Quando você olha estatisticamente para os 4 evangelhos que narram a vida de Jesus, é constatado que 67% do tempo de Jesus era dedicado ao discipulado. 33 apenas, ministrando, curando, proclamando o evangelho, ensinando. Ou seja, a maior parte do tempo era com os seus discípulos. Não era com multidão, mas era com seus discípulos. E muitas vezes com os 12, mas também com apenas 3, mas também com apenas 1. Quando eu olho para isso, irmãos, a minha preocupação é que muitas vezes a gente inverte. Nós passamos muito mais tempo com a multidão. Nós passamos muito mais tempo nos eventos, nos grandes ajuntamentos, mas a gente passa pouquíssimo tempo na mesa com a nossa família, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com o irmão em Cristo. A gente precisa olhar para Jesus e ter Jesus como o nosso maior modelo. Uma das coisas que a gente mais se gaba de dizer aqui na Íbica é: nós buscamos andar como Jesus andou. Será? Será? Será que isso aqui é verdade na sua vida também, sobre o discipulado? Muitos de nós temos olhado para Deus e, com as nossas atitudes, dizemos o seguinte: eu tenho uma ideia melhor. Eu tenho um jeito melhor. Ó Deus, eu vou te dar uma ajuda aqui. Eu acho que dessa forma seria mais interessante. Irmãos, foi dessa forma que Jesus fez. E se essa igreja é a igreja de Jesus, nós vamos fazer como Jesus fez. Nós estamos aqui para seguir o exemplo do nosso mestre. Infelizmente, muitos são levados por tendências e modas que vão surgindo nas igrejas todos os anos. Constantemente a gente olha para a igreja Assis e fala: nossa, a gente tem que ser igualzinho a eles. Não, irmãos. O que pulsa a vida, o que salva, o que transforma, o fundamento da igreja é único e exclusivamente Jesus Cristo. A gente não tem que ficar inventando coisas novas.
A gente precisa olhar para ele e voltar para o essencial. A gente precisa se perguntar como é que Jesus discipulava. Como é que Jesus fazia discípulos? E isso está claro nas Escrituras. As igrejas mais relevantes e crescentes no mundo entenderam isso. E elas ajustaram suas velas. E o que elas fizeram? Mais coisas, mais atividades, mais programações? Não, não. Absolutamente não. As igrejas que são mais relevantes dos nossos dias são aquelas que decidiram enxugar muitas coisas para focar na única coisa que Jesus mandou a gente fazer. Por quê? Porque a gente é muito bom em fazer coisas, irmãos. Mas no meio de tudo isso, a gente se esquece do essencial. É por isso que tem muita gente que dá a sua vida pela igreja, que está o tempo todo na igreja, que é líder de ministério, que faz tantas coisas para o Senhor, mas está perdendo sua família, está perdendo sua casa, está perdendo os seus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando nós falamos de pecado, muitas vezes nós pensamos em comportamento. Nós pensamos em atitudes erradas, decisões erradas, hábitos errados, mas a Bíblia mostra que o pecado é mais profundo do que isso. O pecado na sua raiz é independência de Deus. Essa é a raiz do pecado, é o ser humano dizendo, eu não quero ser governado, eu quero governar. Essa é a raiz do pecado, eu não quero ser conduzido, eu quero conduzir. Eu não quero seguir, eu quero liderar a minha própria vida. E isso aparece claramente em Gênesis capítulo 3. Quando houve a queda, o que aconteceu ali não foi apenas uma desobediência pontual, irmãos. Foi um grito de autonomia, foi o homem e a mulher dizendo, nós queremos decidir o que é certo e o que é errado. Nós queremos viver do nosso jeito. E desde então, esse é o movimento do nosso coração. Nós queremos fazer do nosso jeito. Nós queremos controlar a nossa vida. Nós queremos decidir o caminho. Agora perceba, discipulado vai exatamente na contramão de tudo isso. É o lado oposto. Discipulado não é sobre fazer do meu jeito. Discipulado é sobre seguir o jeito de Jesus. Discipulado não é sobre controlar. Discipulado é sobre se render. Discipulado não é sobre autonomia, é sobre submissão. Porque Jesus diz em Mateus capítulo 16, versículo 24, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O chamado de Jesus não começa com faça isso, 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 isso. O chamado de Jesus começa, negue-se. Negar o quê? Negar o ego. Negar o controle. Negar o seu eu sei. Negar o seu do meu jeito é melhor. Porque discipulado começa quando o meu jeito termina. O discipulado começa quando o meu jeito termina. E é exatamente por isso que muita gente gosta de igreja. Presta atenção no que eu vou dizer agora, por favor. É por isso que muita gente gosta de igreja. É por isso que tem templos, auditórios lotados nesse exato momento, irmãos. Tem muita gente que gosta de igreja, mas não gosta de discipulado. Gosta do culto, gosta da música, gosta da mensagem, gosta do ambiente, mas quando entra no discipulado, obrigado Sérgio, quando entra no discipulado,
quando alguém começa a andar perto, quando alguém começa a falar a verdade, quando alguém começa a confrontar em amor, eu acho que eu não quero isso daqui não. Eu acho que não era isso que eu estava procurando. Não era bem isso que eu estava querendo, sabe? Isso é o discipulado, irmãos. Discipulado expõe. Discipulado revela. Discipulado confronta. Discipulado mexe com áreas que a gente gostaria de manter escondido. E aqui está um ponto muito importante. Nós crescemos à imagem e semelhança de Cristo quando nós somos confrontados. Nós não amadurecemos sem o confronto e sem a verdade. E é interessante que Jesus, quando fala de discipulado, ele usa uma palavra muito específica, ele vai falar batizando. Batizar faz parte do discipulado. Ir e pregar faz parte do discipulado. Agora eu quero chamar a sua atenção para essa palavra batizando. Por que Jesus fala de batismo aqui? Porque batismo, irmãos, na sua essência, é morte. Morte. Quando alguém é batizado, ele está dizendo: eu morri para a minha velha vida. Eu morri para o meu jeito. Eu morri para o controle da minha própria vida. O batismo, ele simboliza isso. Descer as águas é morte. Subir das águas é nova vida. É por isso que nós proclamamos: já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Não é sobre melhorar a vida, irmãos. É sobre uma vida nova. É sobre um novo coração. E aqui está algo muito profundo. Discipular é ajudar pessoas a morrer. Você entendeu isso? Discipular é ajudar pessoas a morrer. Morrer para o orgulho, morrer para a autossuficiência, morrer para o pecado, morrer para do meu jeito e viver para Jesus. Existe um grande problema no mundo e esse problema se chama pecado. O pecado destrói relacionamentos, destrói famílias, destrói identidade, destrói propósito. O pecado distorce tudo aquilo que Deus criou para ser bom. Ele desorganiza o coração, desvia o caminho, confunde a mente, afasta o homem de Deus. O mundo está do jeito que está, não é por causa dos políticos. A gente já pensa em coisas secundárias, não é? Não é por causa dos políticos, não é por causa da violência, não é por causa do preconceito. Tudo isso nasce por causa de um coração pecaminoso. O pecado é o nosso maior problema. O pecado é o nosso maior inimigo. Mas a boa notícia do Evangelho é que, através de Jesus, aquilo que o pecado destruiu, Ele vem para restaurar. Ele vem para curar. Ele vem para transformar. Jesus veio colocar em ordem o que o pecado bagunçou, o que o pecado distorceu. Mas existe um caminho para viver nessa restauração. Existe um meio pelo qual essa transformação acontece. E esse caminho é o discipulado. Porque discipulado é o lugar onde nós aprendemos a negar a nós mesmos, a tomar a nossa cruz, a seguir aquele e o único que venceu o pecado. A solução para um mundo quebrado não é mais informação. Não é mais estrutura, não é mais recursos. A solução para o mundo quebrado é seguir a Jesus. É ser como Ele é. Se você quer ver seus filhos de fato vencendo na vida, porque é uma frase que a gente ouve muito, não é? Eu quero ver meus filhos vencendo na vida. Se você quer de fato ver isso,
Não é mais dinheiro que você tem que dar para o seu filho. Não são presentes, não são condições estruturais, não é fartura que vai garantir isso. A única coisa que pode garantir que seu filho vença na vida é o discipulado. E é você que tem que fazer. Isso é vencer na vida. É ver seus filhos vivendo como Jesus. É formar Cristo no coração deles, é ensinar a obedecer, é caminhar junto, é apontar para Jesus todos os dias. Se você quer ver seu casamento restaurado, fortalecido e saudável, não é apenas um encontro de casais, não é apenas uma palestra, não é apenas um evento que vai resolver isso. Não é, irmão. O pastor não tem superpoder para restaurar o seu casamento em questão de minutos. Não é assim. É Cristo sendo formado no coração do seu marido. É Cristo sendo formado no coração da sua esposa. É a morte do ego. É a renúncia. É aprendizado diário de amar como Jesus ama. Seu relacionamento vai ser muito melhor. Se nós queremos ver nossos jovens firmes, convictos, que não se perdem nesse mundo, não é só com programação que a gente vai fazer isso, não é com entretenimento, não é com agenda cheia que isso vai ser sustentado, irmãos. É com discipulado. É identidade formada em Cristo, é vida acompanhada, é verdade sendo aplicada no dia a dia. Se tem uma coisa que sempre me frustrou na igreja, sabe qual que foi? Sabe o que é? São homens e mulheres falando mal dos jovens da igreja. É uma coisa que sempre me frustrou. E é algo que eu ouço sempre. A gente sempre ouve um ou outro falando, tá vendo só os nossos jovens? Olha aí, olha o que eles estão fazendo. Olha que mau testemunho, olha que mau exemplo. A pergunta que eu faço para você, se você já fez isso, é a seguinte. Você, como irmão em Cristo mais velho, já pegou na mão desse jovem e ensinou para ele como tem que se fazer? Antes de criticar, você já chamou esse jovem para tomar um café na sua casa e conversar com ele sobre Jesus? É muito fácil, irmãos, apontar os erros, mas a solução é discipulado, é vida na vida. Chama para perto, olha nos olhos e diz: vem, eu quero te ensinar algo, eu quero te mostrar algo que pode mudar a sua vida. Se nós queremos ver uma igreja saudável, madura, relevante, que vive o novo de Deus, não é mais atividades que a gente tem que fazer, não é mais evento, não é mais movimento que vai produzir isso, é discipulado. Porque no discipulado, o que o pecado destruiu, Jesus Cristo tem poder para reconstruir, para fazer de novo, para nos dar um novo começo. Discipulado é pecado confrontado, é coração tratado, é Cristo sendo formado nas pessoas. E deixa eu te dizer uma coisa, tem gente que esse processo é um pouco mais rápido. Mas a maioria das pessoas são como Pedro. Talvez você ouça essa mensagem e você diz: nossa, vou começar a discipular, os meus problemas vão acabar. Não. Aí que vai começar. Se prepare. Talvez Deus vai colocar na sua vida muitos Pedros. Tempo, paciência, conversa, anda, senta na mesa, fala de novo. Discipulado é isso, irmãos. Isso é discipulado. E esse é o método de Deus para que pessoas sejam transformadas de verdade. No final das contas, tudo volta para isso. O pecado destruiu, Jesus veio restaurar, e o caminho que ele estabelece para essa restauração é o discipulado. Você pode oferecer muitas coisas para as pessoas,
Mas a única que pode, de fato, tratar a raiz do problema humano é seguir a Jesus. É o discipulado. Você pode pesquisar na internet, você pode conversar com colegas no seu trabalho, você pode conversar com pessoas na sua família. O que as pessoas mais desejam hoje é como eu posso mudar? Como eu posso ter a minha vida transformada de verdade? Essa é a pergunta que é mais feita, irmãos, em todos os lugares. Os cursos que mais vendem, os vídeos mais assistidos na internet é como ter a minha vida transformada, como mudar a minha vida de fato. Eu não aguento mais viver dessa forma. Talvez você já teve esse anseio do seu coração. E tem um monte de gente ao nosso redor que ainda tem esse anseio pulsando dentro dela. O que eu posso fazer? A gente tem a resposta. A gente precisa ter coragem de responder. Vem e anda comigo. Vem e eu vou te mostrar quem pode transformar sua vida de verdade. Só Jesus. Só o discipulado. Não é apenas gerar filhos, mas é produzir e formar pessoas maduras com o caráter de Jesus. E por fim, a última resposta que eu quero compartilhar com os irmãos para a pergunta: por que o discipulado é tão essencial para a igreja? Porque através dele experimentamos a presença de Jesus. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Muito linda essa promessa. Mas perceba que essa promessa, ela está vinculada a algo que vem antes. Essa é uma das promessas mais preciosas da Bíblia. A presença de Jesus, a companhia de Jesus, a certeza de que não estamos sozinhos. Mas nós precisamos entender algo muito importante. Essa promessa, ela não está solta. Ela foi dada dentro de um contexto. E ela está conectada à missão. Jesus não disse simplesmente: eu estarei com vocês de qualquer jeito, independente de como vocês vivem. Não. Ele disse isso no contexto de: vão e façam discípulos. E enquanto vocês forem e fazerem discípulos, eu estou com vocês. Pode ter certeza disso. Existe uma relação direta entre viver a missão e experimentar a presença. Mas aqui Jesus está nos ensinando algo mais profundo. E eu quero que você leve isso com você no seu coração. A presença de Jesus acompanha o caminho da obediência. A presença de Jesus acompanha o caminho da obediência. É como se ele estivesse dizendo: enquanto vocês estiverem fazendo aquilo que eu mandei, vocês vão experimentar a minha presença de forma real. Um dos motivos pelos quais muitos cristãos vivem uma fé fria, distante, superficial, irmãos, não é a falta de culto. Não é. Não é falta de música, de louvores, de palavra, não é. Você já se perguntou isso? Eu vou para a igreja, eu sirvo, eu dou de mim, do meu tempo, do meu talento, dos meus recursos, mas a minha fé parece uma fé fria, frágil, limitada. Você já se sentiu dessa forma? Meio que é injusto isso. Talvez você está se esquecendo de uma coisa. Vir para o culto faz parte. Estar nas programações faz parte. Servir faz parte. Mas talvez o que falta é envolvimento com a missão.
Talvez, meus irmãos, o que falta para você é exatamente se engajar nessa missão de fazer discípulos. Porque existe um tipo de experiência com Deus que só acontece no caminho do discipulado. Existem bênçãos específicas nas Escrituras. E essa é uma delas. Existe um nível de presença que você não experimenta apenas sentado, mas caminhando com alguém, investido na vida de alguém, chorando com alguém, confrontando em amor, apontando para Jesus. E é ali que você percebe. Quantas vezes isso já aconteceu, irmãos? Discipulando alguém, conversando com alguém, orando com alguém, ali você percebe, Jesus está aqui. Jesus está comigo. Jesus está agindo. Porque quem vive a missão, experimenta a presença. Eu me lembro de uma situação, tinha um jovem na nossa igreja, e ele tinha um problema muito grande com insubmissão, desobediência. E naquela época eu era o líder dos jovens. Irmãos, eu confesso para vocês, eu estava cansado já daquele jovem. Não só eu, mas toda a liderança. Ninguém mais queria conversar com ele. Ninguém mais queria insistir na vida dele. Mas Deus tocou no meu coração e falou: é você que vai. E eu relutei, irmãos. Foi uma luta tão grande comigo mesmo. Mas eu me lembro como se fosse hoje. A gente estava na juventude num sábado. E quando quase todo mundo foi embora, eu chamei aquele rapaz com a minha voz já meio embargada, meio tímido, derrotado já, que eu não acreditava tanto que Deus poderia fazer alguma coisa. Eu olhei nos olhos dele e eu disse: eu preciso conversar com você. E isso foi o suficiente para aquele jovem desabar em lágrimas. A gente entrou no escritório e tudo que ele conseguia fazer era só chorar. E eu me lembro que ele olhou para mim depois e disse: até os meus pais desistiram de mim. Meus irmãos. Mas hoje, se eu estou saindo aqui, é porque Jesus fez alguma coisa através de você. Irmãos, existe uma presença de Deus que a gente só experimenta no caminho da obediência, no caminho do discipulado. Sabe o que é uma pessoa olhar para você e ela não acreditar mais na vida, ela não ter mais vontade de viver, e depois de uma conversa, e depois de um texto lido, e depois de uma oração, essa pessoa olhar nos seus olhos e dizer: obrigado, Jesus fez alguma coisa em mim enquanto você falava. É isso que acontece quando o povo de Deus se levanta para discipular. Cura, milagres, reconciliação, arrependimento, salvação. Por quê? Porque se Jesus está presente, tudo é possível. Até a pessoa mais difícil, até o coração mais duro, se quebra diante da presença de Jesus. E como que isso acontece? Através de homens e mulheres que se colocam à disposição de Deus. Se você quer mais de Deus na sua vida, discipule alguém.
Se você quer experimentar a presença de Jesus de forma mais real, se sua fé está fria, se você está desanimado, meu irmão, você não precisa de mais coisas acontecendo, você não precisa de mais eventos, de programações, o que você precisa é se levantar e obedecer a Jesus. Porque se você se levantar hoje e obedecer o Senhor, você vai sentir a presença de Jesus como você nunca sentiu. Se você quer sair de uma fé morna, superficial, entra no caminho do discipulado. Porque é nesse caminho que Jesus se revela, é nesse caminho que Ele se faz presente, é no caminho do discipulado que o coração é aquecido, é nesse caminho que você percebe que Jesus não é apenas uma ideia, Jesus não é apenas um conceito, Jesus não é apenas uma mensagem, Ele é real, Ele está com você, Ele restaura vidas, Ele salva, Ele reconcilia, Ele restaura casamentos, Ele restaura, irmãos, Ele cura, Ele liberta. Esse é o nosso Jesus. Se falta tudo isso no mundo, é porque falta discípulos obedientes, que serão apenas o instrumento de Deus para que tudo isso aconteça. A oração que eu mais faço durante todos esses anos no ministério é: eu não sou nada, eu sou limitado, eu sou pecador, eu não sei porque o Senhor insiste em me usar, mas de uma coisa eu sei: todas as vezes que eu me coloco à sua disposição para fazer a diferença na vida de alguém, o Senhor faz acontecer. O Senhor convence, o Senhor liberta, o Senhor salva, o Senhor cura. Por isso, no discipulado, não estamos apenas acompanhando pessoas, nós estamos criando espaço para a presença de Deus agir poderosamente. E quando Cristo se faz presente, pessoas são salvas, curadas, libertas, restauradas, transformadas, encorajadas, não porque o discipulador tem poder para alguma coisa, mas porque ele carrega algo precioso, a presença de Jesus. Se você é discípulo de Jesus, se você já entregou sua vida ao Senhor, você carrega a coisa mais poderosa desse mundo, a presença de Deus, a Shekinah do Senhor. E onde Cristo está, o impossível acontece. Discipulado não é apenas relacionamento humano. Discipulado é um encontro com o próprio Jesus. Talvez tudo que você mais precisa hoje, dentro da sua casa, seja a doce e poderosa presença de Jesus. Para isso, meu irmão, discipulado. Essa presença não chega por acaso, ela é cultivada no caminho do discipulado. Talvez você não aguenta mais o ambiente do seu trabalho, a pressão, os valores distorcidos, a injustiça, mas o que aquele lugar mais precisa não é só de alguém competente, de alguém que vai fazer as coisas que deve fazer, de alguém que vai ser um funcionário exemplar. A sua empresa, o seu local de trabalho, precisa de gente que carrega a presença de Jesus. Precisa de gente que vai olhar para aquele que não presta, que vai olhar para aquele que dá trabalho, que vai olhar para aquele que é chato e dizer: existe uma maneira de viver que vale a pena. Posso falar para você? Vem aqui. Será que a gente pode sentar na hora do nosso almoço? Você não vai transformar o ambiente do seu trabalho reclamando, meu irmão. Você não vai transformar o ambiente do seu trabalho falando mal dos outros. Você vai transformar o ambiente do seu trabalho levando a presença de Jesus através do discipulado. Esses dias eu fiquei sabendo que na escola de um dos nossos jovens acontece
acho que é uma vez na semana, um culto. Jovens estão se reunindo numa sala de aula no horário de lanche ali, de intervalo, abrindo mão de um tempo de descanso ou de qualquer diversão para pregar Jesus, para fazer discípulos. É isso que transforma o mundo. É isso que o mundo precisa. A presença de Jesus. Talvez o seu casamento esteja pesado, frio, distante. O que ele mais precisa não é mais de ajustes externos, mas é da presença de Jesus no centro. E essa presença é experimentada no caminho do discipulado. Talvez os seus filhos estejam se afastando, perdendo o interesse, sendo moldados por outras vozes. O que eles mais precisam não é só de proteção, de provisão, mas o que eles mais precisam é de Cristo sendo formado dentro deles. E isso acontece através do discipulado. Talvez, irmãos, o que nós mais precisamos como comunidade, como igreja, não seja mais estrutura. Graças a Deus o Senhor nos deu uma estrutura linda, maravilhosa. Louvado seja o Senhor por isso. Mas o que uma igreja mais precisa é da doce e poderosa presença de Jesus entre nós. E se nós queremos ver essa igreja cheia da presença de Deus, a gente precisa ajustar as nossas velas para o essencial, para o discipulado. Precisamos ser uma igreja onde pessoas caminham juntas, onde vidas são acompanhadas, onde existe verdade, confronto em amor, cuidado e formação. Uma igreja onde gente mais madura cuida de gente que está chegando. Pais discipulam seus filhos, famílias vivem o evangelho primeiramente dentro de casa. Irmãos caminham lado a lado, porque é nesse ambiente que Cristo se faz presente. Então, como igreja, nós precisamos tomar uma decisão. Nós não queremos ser conhecidos apenas pelo que fazemos. Nós queremos ser conhecidos pela presença de Jesus entre nós. E essa presença, ela não será sustentada por eventos, ela não será sustentada por programações, ela não será sustentada por atividades pontuais. Mas essa presença, ela é sustentada por uma igreja que vive o discipulado todos os dias. Caminhando para nossa conclusão, na semana passada e hoje nós aprendemos o porquê o discipulado é essencial para a igreja. É essencial porque é a ordem do rei. Talvez tudo que você está fazendo é muito bom, mas é a ordem de Jesus. O discipulado é essencial porque é o método de Deus. Você pode fazer muitas coisas, mas o que transforma vidas é seguir a Jesus. É o discipulado. O discipulado é essencial porque ele trata a raiz do problema. Você pode fazer muitas coisas, mas só vai ser uma maquiagem, irmão. Só vai ser uma maquiagem. O que trata a raiz do problema do ser humano é negar a si mesmo e seguir a Jesus. É essencial porque através dele experimentamos a presença de Jesus. Tem uma música que diz, né? Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar à esperança viva, tua presença. Não há nada melhor, irmãos, de que uma igreja que carrega a presença de Jesus. Não há nada melhor do que uma casa
que carrega a presença de Jesus. Não há nada melhor do que uma empresa que tem a presença de Jesus ali, porque há discípulos de Cristo influenciando outras pessoas. Jesus não deixou várias missões para a igreja, Ele deixou uma só. E nós podemos fazer muitas coisas aqui na Íbica, mas em nome de Jesus, que tudo o que fazemos, nossos talentos, tudo que nós temos, recursos, nosso tempo, esteja alinhado com essa missão: fazer discípulos. Fazer discípulos. Se aquilo que fazemos não contribui para isso, a gente precisa ter coragem para rever, para analisar e para ajustar as velas. Se for necessário, nós vamos abrir mão de eventos, nós vamos abrir mão de agendas, nós vamos abrir mão de estruturas para viver de uma forma mais intencional a missão que a gente recebeu. Porque mais importante do que fazer muitas coisas é fazer aquilo que Jesus nos mandou. E nós não queremos ser uma igreja ocupada, nós queremos ser uma igreja obediente. Amém, irmãos? Eu quero que a Íbica seja uma igreja conhecida, não porque ela faz muitas coisas, mas porque ela é obediente ao Rei, ao Senhor que tem toda a autoridade. Então que fique bem claro entre nós, tudo que somos, tudo que fazemos, tudo que nós vamos construir daqui para frente, tem uma prioridade: fazer discípulos. E eu quero te convidar, como igreja, a dar esse passo com a gente. Vamos ajustar as velas juntos, vamos voltar ao essencial juntos, vamos viver o discipulado juntos, porque no final, não é sobre o quanto nós crescemos, no final, é sobre o quanto nós obedecemos. Que Jesus nos dê essa graça de ser uma igreja discipuladora, para a glória do nome do Senhor. Vamos ficar em pé?